O tema da minha mensagem hoje é Seja Forte e Corajoso. Nós vamos falar um pouco a respeito de Josué. Então, se você nunca leu o livro de Josué, eu te aconselho a ler. Tem muita coisa legal para a gente aprender. Nós vamos falar um pouco hoje. Mas antes de começar, eu queria compartilhar com vocês que sempre que o ano começa, eu busco um versículo, uma direção de Deus para o próximo ano que está vindo. E esse ano eu lembro que no culto da virada eu orei e falei: Senhor, o que o Senhor tem para esse próximo ano de 2025? E o Senhor me disse claramente que esse ano seria um ano da presença. E parece estranho porque, de fato, todo dia deve ser um dia da presença, onde a presença de Deus deve ser real nas nossas vidas. Mas o que o Senhor me disse é que nós, como igreja, nós vamos viver algo palpável da presença de Deus, onde a presença de Deus vai ser tão real e palpável que pessoas serão influenciadas, amém? Então, eu acredito que esse ano o Senhor quer derramar mais sobre nós. E eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6. E diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. E no versículo 9... diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bom, vou contextualizar um pouco para vocês. Aqui, Josué, na verdade Moisés, ele tinha morrido. E o Senhor vai lá e chama Josué como líder para direcionar aquele povo, para guiar aquele povo para conquistar a terra que tanto foi prometida. Mas eu não sei você, eu ficaria muito temerosa em suceder uma pessoa que foi tão importante, tão relevante quanto Moisés. Moisés viu sinais, viu maravilhas, viu curas, aconteceu tantas coisas através da vida de Moisés, que eu ficaria com muito temor. Eu falaria: Senhor, acho que isso não é para mim, essa função não é para mim. E então o Senhor chama Josué. E o Senhor não dá muito, o Senhor não mostra muita coisa para Josué do que aconteceria. Ele simplesmente diz: seja forte e seja corajoso. Vence o desânimo e tenha coragem. E eu fiquei meditando nisso por algum tempo. E eu fiquei pensando: ser forte é diferente de ser corajoso. Embora as palavras estejam relacionadas, muitas vezes nós temos um nível de força e de coragem que são diferentes. Existem níveis de força e níveis de coragem. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no parque da Disney, eu não tinha ideia do que era, eu não tinha ideia de como funcionava. E aí nós estávamos numa fila, nós estávamos com algumas pessoas, e eu virei para essas pessoas e falei claramente: olha, eu tenho muito medo de montanha-russa, então me levem em brinquedos, por favor, que sejam divertidos, mas que não seja montanha-russa. E eu deixei isso bem claro. Acontece que o pessoal acho que não me levou muito a sério. E como eu não sabia nada, eu vi um tanto de criancinha assim, ó gente, pequenininha, rindo na fila. Eu falei: não é possível, né? Isso não é possível, isso aqui eu vou tirar de letra. E fui na fila feliz. E acontece que naquele exato momento que eu estou na fila, que eu sento no carrinho, eram carrinhos individuais, o Lucas ficou na frente, a galera atrás. E a hora que eu sentei, o carrinho começou, tec, 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 subindo. Eu falei: Deus, Senhor, esse negócio vai descer, esse negócio vai descer. E aí nesse negócio que começou a subir no tec, 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 esse barulho não é de Deus. O Lucas me grita lá da frente, só vira para trás e grita: Flávia, te enganaram. Nesse exato momento eu já estava chorando como criança. Eu desse tamanho chorando. Eu fechei o olho e aquela montanha-russa já era no escuro. Eu não sei nem para que eu fechei o olho. Mas eu estava assim desesperada. Eu saí de lá em prantos e as crianças tudo rindo. E aí a galera que estava com a gente, eu acho que eles começaram a entender. Realmente a Flávia não tem muita coragem para coisas de aventura. E aí eu lembro que esse pessoal ficou assim: Flávia, como assim você está chorando? Eu falei: gente, eu não sou tão corajosa para isso. Acontece que existem níveis de força e coragem que todos nós temos. Muitas vezes você é forte. Eu conheço gente que vai tirar uma sobrancelha, morre de dor. Existem níveis de força e coragem, e assim também é na nossa vida espiritual. O Senhor quer nos levar a um nível de força e coragem para nós vencermos as batalhas, amém?
E a palavra de Deus fala bem clara para Josué, que a prosperidade de Josué estava ligada à sua obediência. Então o Senhor fala para ele, se você obedecer o que eu estou te ordenando agora, você vai prosperar. Muitas vezes a nossa prosperidade está ligada à nossa obediência ao Senhor. Deus vai nos chamar, na maioria das vezes, para fazer coisas que muitas vezes nós não achamos que não somos capazes. O Senhor vai te chamar exatamente para isso. Sabe aquele momento que você fala, Deus, eu não dou conta disso, isso aqui não é para mim, é para isso que Deus vai te chamar. E Ele vai, para que você dependa dEle. E Ele vai te chamar para que você cresça nesse nível de força e coragem. E como eu disse, a palavra forte e corajoso, elas são diferentes. E de acordo com o nosso dicionário, ser forte significa... refere-se à capacidade física ou mental de suportar, resistir e enfrentar desafios. Então uma pessoa forte, ela pode ter um corpo forte ou uma alma, um emocional forte. A força, ela pode ser vista como uma qualidade que permite que alguém suporte dificuldades ou adversidades, enquanto coragem diz respeito à disposição para enfrentar o medo, a dor ou a incerteza. Uma pessoa corajosa, ela age além do medo. Então ela sente medo, mas ainda assim ela age com coragem. E a coragem, ela está relacionada a atitudes e decisões além das características físicas. Então, em resumo, a força é a capacidade nossa de resistir, enquanto a coragem é a nossa disposição para enfrentar as dificuldades. Amém? E nós vamos destrinchar aqui um pouco. Nós vamos começar falando de coragem. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo, ele relembra Timóteo, ele está tendo uma conversa com Timóteo, ele fala assim, lembra da sua mãe e da sua avó, que viveu uma fé não fingida. Então lembra delas, o quanto elas foram perseverantes, o quanto elas viveram o evangelho, o quanto isso deu certo. Então nesse contexto, o que estava acontecendo é que Timóteo, ele estava vivendo um período de desânimo, ele não estava vivendo um período que estava com grande coragem. Mas então Paulo vai sobre ele, traz uma palavra de encorajamento, fala, lembra dos seus antepassados, daquilo que elas viveram e se levante, porque o contrário de coragem, de acordo com a Bíblia, é covardia. E nesse contexto, em 2 Timóteo, Paulo fala assim, para vencer o espírito de covardia, nós precisamos de 3 coisas, poder, amor e equilíbrio. O que vence o espírito de covardia é poder, amor e equilíbrio. E Paulo afirma que o Senhor já nos deu poder, amor e equilíbrio. Amém? Para que nós vencemos esse medo, para que nós avançamos em coragem. Talvez esse ano, Deus quer que você lidere algo novo, que abra uma empresa nova, que você discipule pessoas, que você faça algo novo, que você encare desafios novos, mas você não está nesse nível de coragem. O Senhor quer te levar a esse nível de coragem, para que você não possa retroceder, mas avançar. Amém? E então Paulo diz, poder se refere à nossa comunhão com o Senhor. O poder fala da nossa comunhão com Jesus, a nossa comunhão com o Pai. Como que eu adquiro poder? Tendo um relacionamento com Deus. Como eu vivo em poder? Tendo um relacionamento com Deus. E quando eu falo de amor, ele fala de uma alma forte. Quando eu tenho intimidade com o Senhor, esse amor de Deus é nos revelado. Acontece que o amor que nós conhecemos aqui no mundo, que nós amamos uns aos outros, ele não se compara ao amor de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é amor, amém? Ele é amor, então para nós conhecermos a profundidade do amor de Deus, nós precisamos conhecer a Ele. Nós precisamos conhecer a Ele dia após dia e ter a revelação de que Ele é. E então nós vamos conhecer um amor que de fato nós nunca vamos conhecer em outro lugar. E essa revelação desse amor é que nos leva a ter uma alma forte, amém? E quando nós falamos de equilíbrio, nós falamos de corpo. Nós falamos de um corpo saudável, que é a nossa carne submetida ao nosso espírito. Deixa eu te dizer algo. Nós fomos criados para dominar. Amém? Nós fomos criados para dominar sobre a nossa carne. Então, irmão, eu tenho uma notícia para você. Você não é levado pela sua carne, pelas suas tentações, pelos seus desejos, a não ser que você queira, porque nós fomos criados para dominar. Então, nosso espírito, a nossa carne deve estar submetida ao nosso espírito. E então nós entramos no que Paulo afirma aqui, que é o equilíbrio. Nossa carne submetida ao espírito. E então nós entramos em poder, amor e equilíbrio. E isso Paulo afirma que o Senhor já nos deu, amém?
E então nós avançamos em um nível maior de coragem, na plenitude da coragem que o Senhor quer para nós, amém? E quando nós falamos de força, eu amo um versículo que diz em Efésios 6, que diz assim: nos demais, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Deixa eu te dizer algo, as ciladas do diabo, elas existem, tá? Elas existem. O diabo, ele tem ciladas contra nós, mas a Bíblia nos dá armas para nós vencermos essa cilada. E a arma para nós vencermos é: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Existe uma força que está no poder de Deus. Você pode ser forte fisicamente, você pode ser forte de várias maneiras, mas a força que você precisa está no Senhor. E nós precisamos dessa força e de nos revestirmos dessas armaduras diariamente. Eu estando revestido da armadura de Deus, através da palavra de Deus, de oração, disciplinas espirituais, eu consigo ser forte no Senhor, amém? E um outro versículo também que é muito conhecido, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acontece que esse contexto, muitas vezes nós esquecemos. O contexto em que Paulo está falando aqui, ele fala antes: eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é viver em abundância. E então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu te dizer algo. Paulo está dizendo que independente das circunstâncias, ele sabe que a força dele está no Senhor. Ele sabe que quem pode fazer as coisas por ele, para ele, é o Senhor. Ele sabe que existe uma força em Deus. Eu não sei você, mas muitas vezes eu consigo olhar para trás e pensar em tudo que eu já vivi até aqui. E eu falo: nossa, como que eu já passei isso tudo? Como que eu consegui? Como que eu já vivi isso tudo? E muitas vezes eu tenho certeza que você também, se você olha para trás, você já enfrentou e já passou coisas que você achou que não fosse capaz de suportar. Mas existe uma força que o Senhor nos dá, e que essa força vem de Deus, amém? E o Senhor quer que nós avançamos nessas duas coisas, em força e coragem. É por isso que nesse momento eu quero entrar em 3 pontos. Em 3 pontos que nós aprendemos aqui com Josué, sobre ser forte e sobre ser corajoso. O primeiro ponto é: aprenda a guerrear. Deixa eu te falar, existem momentos que é momentos de guerra. Flávia, como assim? Existem momentos que é momentos de você se levantar, de você se posicionar. Eu sei que quando a luta é grande, muitas vezes dá vontade de fugir, né? Minha sogra gosta de falar: quando a luta é grande, a gente tem uma fuga, vou dormir, que passa, tá tudo certo. E aí a gente usa ferramentas como fuga, mas não vai resolver. Existem momentos que é momentos de você guerrear e marchar. E quando nós falamos de marchar significa se levantar com disciplina. Marchar significa se levantar em oração. Não se proste diante dos seus problemas. Não se proste diante das lutas. Não deixa o desânimo tomar conta de você. Se levante para conquistar aquilo que Deus prometeu. Amém? Eu vivi uma situação, eu não podia ter filhos. Recebi um diagnóstico que eu não poderia ter filhos. E durante muito tempo eu fiquei orando a respeito disso. E existia momentos que eu entrava no meu quarto e chorava. Mas existia momentos em que eu me levantava e falava: eu vou guerrear. E então eu colocava uma música, que ela é em inglês. E essa música, ela fala sobre o que Deus pode fazer. Sobre a bondade de Deus. E essa música fala: eu já vi câncer sendo dissipado. Eu já vi milagres acontecendo. Porque se Deus não pode fazer, Ele é o mesmo Deus. E então eu colocava essa música, eu começava a guerrear na minha sala, eu começava a orar. E tudo deu certo. Porque existem momentos que é momentos de guerra. Tem um outro relato também no ano passado. Eu fui ganhar o meu filho. A gente estava lá nos Estados Unidos e eu estava em trabalho de parto. E chegou um momento do processo em que paralisou, simplesmente paralisou. Faltava simplesmente aquele finalzinho ali. E por mais de 4 horas, gente, por mais de 4 horas, eu já estava 18 horas. Por mais de 4 horas o processo estava paralisado. E o médico entrou e falou assim: Flávia, não tem o que fazer, a gente tem que esperar. E aí estava um clima tenso na sala. Já estava aquela atmosfera de tensão, porque todo mundo cansado, eu muito cansada. Tinha uma galera comigo, eu brinco que estava parecendo uma novela. Do meu lado estava uma amiga nossa, Suelen, no meu ouvido. Flávia, calma, vai dar tudo certo, você vai dar conta, vai dar tudo certo. Atrás da Suelen, não querendo ver grandes coisas, estava o meu marido. O meu marido estava assim: há uma chama em teus olhos,
ao amor furioso. Do lado do meu marido estava minha sogra, chocalabacantere, babababa, sorerererererere. O meu sogro, nesse momento, já não estava cansado, já tinha saído do quarto. Na minha frente tinha um médico que não estava entendendo nada. Falou, esses brasileiros são doidos. Que povo maluco, pirou. E aí, do lado aqui, desse outro lado, estavam duas enfermeiras. Uma falando inglês, eu já não queria nem escutar mais, que eu não estava entendendo era nada. A outra aqui do meu lado, entrando e saindo, falando que está acontecendo 4 partes ao mesmo tempo. Vamos ver qual vai ser primeiro. E eu assim, desesperada. Naquele momento, daquela atmosfera, a gente estava escutando o worship. E nada acontecia. Gente, eu anestesiada, comecei a sentir dor. E olha, eu vou falar um trem para você, não sei para você. Se tem um negócio que me irrita é dor. Olha, dor, gente, ninguém nasceu para sentir dor. E eu fui ficando nervosa. E eu já não podia mexer mais, porque eu estava anestesiada, eu estava na maca. E então, eu senti no meu espírito que era um tempo de guerrear. Eu falei, troca essa música. Tira esse worship, coloca Cassiane. Tira esse worship. É de verdade, vocês estão rindo, mas foi de verdade. Pode perguntar à minha sogra. Troca esse worship. O médico já não estava entendendo nada. Ele falou assim, tudo bem, eu volto depois. Já saiu, troca esse worship. E aí começou. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. E a contração vinha, eu tirando os espinhos, ordena. E eu comecei a cantar. Eu sabia que aquele momento era um momento de guerra. Mas olha, a atmosfera do quarto começou a mudar. Estava pesado, estava tenso, estava com dor, estava difícil. E aí, de repente, começou a mudar a atmosfera. A gente escutou umas 3 músicas da Cassiane. 500 graus de puro, fogo santo e vai. Aí começou, eles podiam andar. Eles começaram no quarto de chocarabababá, 500 graus de puro, fogo santo e poder. E foi. E aí, de repente, o médico voltou e falou assim, vamos começar, deu certo. Então, esse momento era um momento de guerra. E eu senti no meu espírito que era um momento de guerra. Existem momentos na sua vida que não vai resolver você ficar lá lamentando. Não vai resolver você ficar chorando. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que encarar. E o melhor jeito de romper e de vencer isso é com oração de guerra. Amém? Se levante e marche. Eu lembro que quando eu era criança, eu não sei se tem crente raiz aqui, tá? Mas quando eu era criança, a gente participava de muita vigília. A gente virava a noite na vigília, tá? Hoje as vigília hoje de crente é das 9 às 10 e tá cansativo, tá? Olha que canseira. Na minha época, não. Eu era criança e a gente virava à noite. E era só corinho de fogo, irmão. Não tinha, olha, o worship nunca passou perto, que a gente nem sabia o que era, que esse é um novo hit que a gente inventou. E aí a gente começava aqueles corinhos de fogo, e eu não vou nem cantar, porque eu sei que vocês vão cantar. O tal do Pelo Senhor, né? Ou essa eu gostava. Pelo Senhor, marchando. E a gente ia orando, marchando. Quantas vezes nesse lote aqui, gente, antes de a gente conseguir comprar esse lote, a gente rodeava o quarteirão marchando aqui em oração. A gente guerreava. Porque deixa eu te falar, existe um poder no fato de nós marcharmos e guerrearmos em oração. E eu lembro que quando eu estava fazendo 3º ano do ensino médio, não parece, mas tem muito tempo. E eu estava na escola, os meus amigos, a gente tinha prova todo sábado e não podia faltar aula, era o dia inteiro sábado na escola. Então a gente tinha que ir. E os meus amigos iam para a balada na sexta, chegavam virados no sábado. E eu olhava aquilo e falei, eu me recuso a ser uma crente tão fria que o povo chega virado da balada e eu vou chegar virada da vigília. E eu chegava virada da vigília. E a gente passava a noite inteira na vigília, a igrejinha era embaixo. E a gente virava a noite, e eu ia direto para a escola. E meus amigos iam direto para a escola também. Porque deixa eu te falar, existe um preço que precisa ser pago quando se trata do Evangelho de Jesus. O Evangelho, ele custa algo. Ele não é só para você receber aqui, vem a nós, não. Ele custa tudo de você. Jesus quer tudo que há em você. E eu comecei a experimentar coisas extraordinárias através desse preço também que eu paguei. Mas voltando para o capítulo aqui de Josué. Deus manda Josué, fala assim, olha, você vai conquistar Jericó. Jericó já está nas suas mãos. Mas antes disso, você vai chamar o seu povo e vocês vão marchar. 6 dias, vocês vão marchar em volta. E aí no 7º dia, vocês vão marchar 7 vezes e vão dar um brado de vitória e as muralhas vão cair. E então foi isso que aconteceu. O povo começou a marchar. Flávia, que engraçado. Eles já iam conquistar, era uma promessa de Deus. Sim, mas tem promessa de Deus na sua vida que não foi liberada porque você não se levantou e não está marchando. O Senhor nos desafia hoje a se levantar e marchar.
Se levante, não se prostre. Que o ano de 2025 você não se prostre. Você se levante em oração e marche, amém? Deus quer entregar algo nas nossas mãos. Em tempos de guerra, eu amo a música da Ludmilla Feber que diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Se levante, nunca pare de adorar, nunca pare de orar. Irmão, a luta está grande, bota um louvor. Para de escutar podcast. Como vencer as aflições. Irmão, isso aí vai resolver nada, vai te dar mais estresse. Deixa eu te falar, tem momento que é momento de levantar. Não consigo. Eu duvido que se você colocar uma música de guerra, você consegue ficar parado. É que nem quando você precisa acordar, não é? Você precisa acordar, você está com água no rosto, ó. Reagiu. Agora, se você quiser acordar e ficar lá, ó, na lentidão, não vai dar certo. Então coloque, se levante, se junta com pessoas de oração, se junta com pessoas mais fortes que você. Uma das coisas que eu aprendi com a minha sogra, e que eu fazia isso desde muito nova. Eu sempre andei com pessoas mais fortes do que eu, espiritualmente falando. Pessoas de oração, pessoas que estão ali na busca. Então você está vivendo um momento difícil, busque pessoas que estão ali no mesmo propósito, que estão ali no mesmo sentido, amém? Deus quer nos direcionar. E o segundo ponto que eu quero dizer é que nós precisamos aprender a ter compaixão. Compaixão é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração há alguns meses. Porque deixa eu te falar, nós vivemos em uma geração que é bonito na internet. Vamos ter empatia. Mas na realidade são pessoas que ninguém importa com ninguém. Essa é a verdade. Ninguém está importando com ninguém. E deixa eu te falar, o que o mundo chama de empatia, Jesus há muito tempo atrás chamava de compaixão. Porque empatia é simplesmente ouvir a dor do outro, mas compaixão é você ouvir e você trazer uma esperança. E deixa eu te falar, não existe esperança sem Jesus. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança que as pessoas precisam. Sabe, muitas vezes dói o meu coração em ver que nós somos cristãos, que não pregamos a palavra, que não nos importamos com as pessoas, que nós nos conformamos em vir à igreja e pregar para o irmão crente. Deixa eu te dizer algo, essa semana algo me marcou. Eu estava no elevador e todas as vezes que eu estou com meu filho no carrinho, sempre no elevador as pessoas brincam com ele. E uma mulher começou a brincar com ele, e o que eu mais ouço, a frase que eu mais ouço é: nossa, aproveita porque passa rápido. É o que eu mais ouço. E então a mulher falou: aproveita porque passa rápido. E aqueles segundos de elevador ali. E então ela falou assim: eu sinto saudade dessa fase. E aí ela começou a chorar. E ela olhou para mim e disse assim: a minha filha tem 29 anos. E ela me dá muito trabalho. E ela saiu. E ela chorou e saiu. E aquilo me marcou tanto que eu fiquei a semana inteira pensando naquilo. Eu falei: meu Deus, as pessoas estão sofrendo do nosso lado. E muitas vezes a gente como cristão, a gente não faz uma oração, a gente não entrega uma palavra. Deixa eu te falar, tem uma oração que eu tenho feito durante esses dias. É: Senhor, eu quero que o meu sorriso cura, o meu abraço cura, a minha presença cura. Algo em você precisa causar transformação na vida das pessoas. Você não pode ser o mesmo. Onde você está, algo diferente tem que estar. Não é o fato de você ficar lá falando Bíblia, simplesmente, mas só a sua presença precisa revelar Jesus. É o que eu tenho orado. As pessoas estão carentes de um ouvido, de alguém que simplesmente senta com ela e ouve. Carentes de um abraço. Tem gente do seu lado aí que só queria um abraço, você sabia? Que só queria um sorriso verdadeiro. Tem gente do nosso lado que está sofrendo e a gente só importa com a gente mesmo. E deixa eu te dizer, Jesus não nos criou, Deus não nos criou para vivermos olhando para nós mesmos, olhando para o nosso umbigo, porque não faria sentido nenhum nós estarmos aqui. Construir a minha família não faz sentido nenhum. Se você não for, os seus dons, os seus talentos não faz sentido nenhum se não for para abençoar as pessoas, se não for para falar do amor de Deus para as pessoas, se não for para exalar o perfume de Cristo. Sabe, muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim: mas fulana, fácil demais, tem dinheiro. Ciclana, não passou o que o outro passou. A história dessa aqui é muito pior. Deixa eu te falar, Deus te deu uma graça e um favor para vencer a sua história. Então aquilo que você passou, aquilo que você vai passar, o Senhor já te deu graça para suportar. Não menospreze a dor do outro. Você não é mais, ninguém é menos por conta da sua história. Deus deu uma história para cada um e deu graça para cada um suportar. Acontece que foque naquilo que você pode ser bênção. Eu não sei você, mas eu quero ser uma bênção, amém? Nós precisamos entrar em um nível de compaixão.
Uma igreja que tenha compaixão. Não é uma igreja que, faço obra social. Você faz obra social e não cumprimenta seu vizinho. Você faz obra social, tem gente chorando do seu lado e você simplesmente está nem aí. Deixa eu te falar, uma oração não mata ninguém não. Mas sabe o que eu percebo? A gente vive nessa geração de Instagram e a gente tem a cara de pau. Às vezes a gente é até inconveniente, tá? Para falar as coisas lá no Instagram. Ninguém perguntou, mas a gente está lá falando. Vários assuntos. Mas a gente não tem ousadia para falar do Evangelho. Não tem ousadia para pregar a palavra. E deixa eu te dizer, tem um versículo que eu amo que diz assim: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Deixa eu te falar, não existe tempo de pregar a palavra não, irmão. É a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra. Nós temos uma única dívida com o mundo, que é um encontro com Deus. Que é as pessoas conhecer Jesus. Flávia, eu não sei o meu propósito, não sei a minha missão, então vou te falar aqui agora. Pregue a palavra. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Façam discípulos de todas as nações. Deixa eu te falar, é discípulos de todas as nações. Né? Preguei aqui, tchau, tô nem aí. Não, você precisa fazer discípulos. Deixa eu te falar que o ano de 2025 você tenha compromisso em discipular pessoas, responsabilidade em discipular, em amar as pessoas, em ter compaixão. Olha, crianças, eles não entendem o que é responsabilidade. A diferença de crianças para adulto é a responsabilidade. É o nível de responsabilidade. Mas nós, como adultos espirituais, nós precisamos entrar em um nível de responsabilidade, em um compromisso com o Senhor, de cuidar de quem está do nosso lado. Cuide das pessoas que estão do seu lado. Se compadeça. Não estou falando que você tem que ser psicólogo de ninguém, mas você tem que ter compaixão. Amém? O Senhor quer nos levar a esse nível de compaixão. Eu escutei uma frase do Bill Johnson que diz assim: muitas vezes nós temos mais fé na volta de Jesus do que no poder do Evangelho. Deixa eu te falar, o que eu conheço de gente, tudo que você vai falar, não, Jesus está voltando, o mundo está acabando, Jesus está voltando, não tem solução, não tem... não, o mundo está acabando mesmo, vamos fazer isso aqui não. Deixa eu te falar, a sua fé não tem que estar aí no mundo acabando não, Jesus vai voltar, amém? Mas o seu foco não pode estar nisso. Nosso foco tem que estar no poder de Deus, o poder do Evangelho. Deixa eu te dizer algo. Existe um versículo que fala assim: o Evangelho, ele é o poder de Deus. Deus ainda transforma, Deus ainda cura, Deus ainda move, Deus ainda é o mesmo. Ele é o poder. A esperança que o mundo precisa e que você precisa, Flávia, eu estou sem esperança, então você precisa entrar em Jesus. Você precisa viver esse nível de esperança que está em Deus. A esperança está em Jesus, amém? Eu gosto que o meu marido fala: enquanto há vida, há esperança. Amém? Todo mundo tem aquele familiar que você olha e fala assim: não tem solução. Senhor, tem solução pela fé, amém? Porque enquanto há vida, há esperança. Nós temos que crer. A diferença do medo e da fé é que o medo nos paralisa. Mas a fé, ela faz a gente o quê? Movimentar. Olha o que a fé faz. Ela te movimenta. Você não sabe o que está acontecendo, mas você está em movimento. Você não está paralisado. Você não deixa de crer nas coisas. Você não deixa de fazer existir a realidade que está nos céus. Amém? E a diferença de compaixão. Existe uma diferença de compaixão e dó. Deixa eu te falar. Compaixão não é você ter dó das pessoas não, tá? Eu lembro quando eu era criança, eu olhava, nossa, tadinho. Não, gente, não é ter dó, não. Dó é você olhar para alguém com a perspectiva do presente. Você olhar para a situação e falar assim: nossa, é mesmo, né? Muitas vezes a pessoa chega em você para conversar, ela sai mais desmotivada. Porque ela chega, conta o problema, você fala: irmã, pior que é de jeito. Você não tem uma palavra de esperança. Mas não, a compaixão é você olhar com a perspectiva dos céus. É você olhar para a pessoa, enxergar uma perspectiva dos céus e trazer esperança. E trazer a resposta. A resposta que está em Jesus, amém? Então eu quero te levar a viver te levar a esse nível, te desafiar a viver. Aprenda a guerrear, aprenda a ter compaixão. Amém? E no terceiro e último ponto que nós aprendemos com Josué sobre ser forte e corajoso, é construir um memorial. No capítulo 4 de Josué, Deus manda Josué, Deus fala assim, ó: chame alguns homens,
pega algumas pedras e construa um memorial. E Deus fala claramente para que seria esse memorial. Para que as futuras gerações olhem para isso e vejam que aqui aconteceu um milagre. Deixa eu te falar algo. Existem muitas vezes coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, mas nós, por falta de reconhecer, de construir esse memorial, a gente esquece. Então a gente deixa de ser grato. E o Senhor quer nos levar a construir memoriais. Eu não estou falando para você viver uma superstição. Vou andar agora com a moedinha. Não. Não estou dizendo para você viver uma superstição, viver uma vida de idolatria. Não, mas você construir memoriais. A palavra de Deus fala, traga à memória aquilo que me dá esperança. Então você precisa construir altares onde você vai olhar e vai acessar o ambiente do milagre. Existem coisas que Deus fez na sua vida que se você lembrar, você acessa o ambiente do milagre. Eu não sei você, mas eu quero acessar o ambiente do milagre, amém? Quando você ouve um testemunho, irmão, você não ouve para sentir inveja do irmão, não. Você ouve um testemunho para você acessar o ambiente do milagre, amém? E então aquilo que vem sobre a vida do irmão, vem sobre você também, amém? Então crie memoriais, construa um altar de adoração para o Senhor. Faça da sua casa um altar. Faça da sua vida um memorial. Construa um memorial. Nós temos que trazer essa memória. Eu não sei se você já teve aquela sensação. Você já morou em algum lugar durante muitos anos. E aí, de repente, depois de anos e anos, você volta naquele lugar. É interessante o quanto as memórias voltam, né? Você lembra de cada coisa. Você fala, nossa, eu morei aqui. Sua avó... Aí você leva seu filho, né? Sua avó morava aqui, aqui tinha um pé de abuticaba, aqui não sei o quê. E aí você vai puxando a memória. Antigamente a gente usava muita foto revelada, né? Nossa, lá em casa tinha tanto. Aquelas fotos reveladas, porque você bate o olho, você traz memórias. Você chama aquelas memórias e você lembra dos momentos bons. Lembra daquilo que aconteceu. Eu lembro que quando a gente... alguns anos atrás, as festas de aniversário eram diferentes, né? Era um bolo retangular, com figo, com pêssego. Quem que inventou isso, gente? Eu quero saber quem inventou isso. Figo, pêssego em cima e aniversário de criança. Tem nada a ver, né? Nada a ver. Um bolo retângulo que dava para 50 mil pessoas. E esse bolo, detalhe, a gente mesmo fazia, né? Delícia. Juntava aquelas tantas de criança, ia enrolar. Meu pai comprava aquele trem em Campinas e enrolar os brigadeiros, né? Aí juntava um monte de criança, tacava manteiga na mão e enrolar os brigadeiros. Olha que delícia. Enrolar os brigadeiros. Pegava os papéis e enrolar as balinhas de coco. A gente mesmo enchia o balão, fazia os arcos tortos, tirava foto e estava lindo. Mas isso são memórias. Porque a gente passava dias em função daquele aniversário. Hoje você chega, a festa já está pronta, ninguém nem lembra. Já chega lá, já... Ó, tchau, obrigado. Não é? Porque a gente hoje é uma geração tão fast, tão... Tudo rápido, tudo pronto, tudo que a gente não cria memórias. A gente não cria memoriais. A gente não sabe fazer da nossa vida um altar. A gente não sabe construir um altar para o Senhor. A gente não sabe construir memórias. Eu tenho certeza que se você começar a criar memoriais de gratidão com o Senhor, algo diferente vai acontecer na sua vida. Josué, ele entendeu isso. Então, todo milagre que acontecia, ele fazia um memorial e ele acessava mais milagres. Amém? E Josué, ele termina a sua vida. Se você ler o livro de Josué, você vai ver que ele gastou toda a sua vida em função da visão. Ele gastou toda a sua vida em viver o propósito do Senhor. O Senhor chama ele com uma simples palavra: seja forte e seja corajoso. E durante todo o livro de Josué, você vai ver que ele lembra dessas palavras: seja forte e seja corajoso. E ele usa isso para encorajar o seu povo. Aquilo que Deus diz para você, você pode usar também para encorajar outras pessoas. E a palavra que Deus diz sobre você hoje é muitas vezes a palavra que Deus quer que você use para a próxima estação da sua vida. Flávia, eu não estou conseguindo ouvir a Deus, eu consigo ouvir um simples eu te amo. Amém? Esse eu te amo é o que você vai precisar para a próxima estação da sua vida. É tudo que você vai precisar. Muitas vezes a gente quer que Deus fala tudo. Deus fala tudo. Deus, antes de 2025, vai falando. Janeiro, fevereiro, março, vou viajar ou não? Deus nunca vai falar tudo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum para o nosso amadurecimento espiritual, não faz sentido nenhum para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então Deus, ele vai falar coisas que vão ser chaves para você servir a próxima etapa. Então Deus fala só: seja forte e seja corajoso. Ou
tanto de batalha e de guerra que Josué teve que enfrentar. Mas ele pegou essa palavra, firmou. E ao final da vida dele, quando ele termina a sua vida, que ele estava prestes a morrer, ele diz assim no capítulo 24, versículo 14. Ele diz, agora, ele dá um conselho para o povo. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses e os seus antepassados adoraram, além de Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, olha só, eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Deixa eu te dizer algo. Josué dá um conselho para o povo. Olha, eu não sei vocês. Eu não sei se vocês querem servir esse Deus, se vocês querem servir outro Deus. A minha escolha, eu tomo autoridade e eu escolho sobre a minha casa que eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Amém? Será que nessa manhã você pode tomar a autoridade e fazer uma escolha de você, os seus filhos, a sua casa servirem ao Senhor? Josué está dizendo, de tudo que eu passei até aqui, valeu a pena servir ao Senhor. Valeu a pena servir a visão. Valeu a pena gastar os meus dias em prol do propósito. Valeu a pena, e eu quero dizer, eu não vou largar esse Deus. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem. E eu e os meus filhos, nós vamos continuar servindo esse Deus. Amém? Eu quero te desafiar nessa manhã, que você viva um nível de força e coragem para as próximas estações da sua vida. Que o medo não te paralise, que os seus problemas não te paralisem, que as lutas não te paralisem, que as aflições não te paralisem. Mas que você encare tudo com ousadia no Senhor. Porque o Senhor quer fazer de você e a sua casa uma ponte de bênçãos. Uma fonte de bênçãos. Amém? Eu creio que o Senhor nos chama nessa manhã para guerrear. O Senhor nos chama nessa manhã para nos posicionar. Se algo tem acontecido que você não tem visto solução, o Senhor é a esperança. Amém? O Senhor é o Deus de esperança. O Senhor é o Deus que está aqui